Irmãos, vamos então ler a Bíblia em 1 Pedro capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 3. O tema do estudo de hoje é Crescendo na Nova Vida em Cristo. Qual é a nova vida em Cristo? É a salvação. Amém? É a salvação. Quem está em Cristo é nova criatura. A nova vida é o novo nascimento. É um milagre que o Espírito Santo realizou nas nossas vidas, quando nos convenceu dos nossos pecados, colocou fé em nosso coração, para que pudéssemos crer em Jesus, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. A nova vida é essa salvação que Ele nos deu. Quando Deus nos salvou, Ele nos salvou para que desenvolvêssemos, com a graça dEle nas nossas vidas, a nossa salvação. Nenhum cristão, irmãos, foi chamado para permanecer exatamente como está. Todos nós somos chamados para desenvolver a nossa salvação. E essa é a ideia do estudo de hoje, crescendo na nova vida em Cristo. Exaltado seja o Senhor. Todos nós precisamos crescer na nova vida. E aí, irmãos, para que possamos crescer na vida cristã, se faz necessário que a gente abandone algumas coisas e abrace outras. Isso é na vida de todo crente. Se ele quer crescer na vida cristã, ele precisa abandonar algumas coisas, deixar de lado, na verdade, muitas coisas, e abraçar na vida aquilo que Deus quer para ele. Somente assim é possível ter crescimento na vida cristã. E aqui no texto que nós lemos, o apóstolo Pedro, ele está orientando a igreja a abandonar algumas coisas, deixar de lado coisas más, coisas ruins, e alimentar-se ou abraçar a única coisa que realmente pode desenvolver a fé cristã, segundo o texto sagrado que nós temos aqui. Então, o nosso estudo baseia-se exatamente nesses dois momentos bem distintos. Primeiro momento é aquilo que o cristão precisa abandonar. Segundo momento, aquilo que o cristão precisa abraçar, desejar, viver dia após dia para a glória do Senhor. E a ideia do abandonar, deixar de lado, está exatamente aqui no versículo de número 1. Pedro começa falando, despojando-vos. Despojar-se, irmãos, vem de uma palavra grega cujo significado é tirar a roupa que a pessoa veste. Olha o sentido de despojar: tirar a roupa que a pessoa veste. Então, qual é a ideia de Pedro aqui? E é interessante porque não somente Pedro, Paulo também trabalha essa mesma expressão, despojando-vos. Paulo fala despojando-vos do velho homem, por exemplo, lá em Efésios, Paulo fala bastante sobre isso. Então, aqui em Pedro, quais são as coisas que nós cristãos precisamos abandonar, deixar de lado, despojar? Ele fala maldade, dolo, hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicências. São essas as coisas. Quando o texto fala sobre maldade, a ideia de se desprender da maldade, irmãos, a maldade aqui é toda a maldade do mundo sem Deus. A palavra maldade aqui então indica todos os costumes errados, indignos, corruptos, que o mundo sem Deus, o mundo sem Cristo pratica. Então, na verdade, a palavra maldade aqui, ela engloba todas as outras palavras que nós temos aqui no versículo de número 1. Essas outras palavras aqui, olha, dolo, hipocrisia, invejas e maledicências, tudo isso se constitui maldade. Maldade, né? Ele começa falando então sobre dolo. O que é dolo? Dolo é engano.
O cristão precisa se despojar, tirar de si essa peça, porque não faz parte mais da vida cristã, essa peça chamada dolo, chamada engano. E o engano aqui não é aquele engano sem intenção. Tipo, me desculpe, eu me enganei. Eu falei errado, ou eu pensei errado. Não é aquele engano em que a pessoa faz sem intenções, sem más intenções. Na verdade, o engano aqui é enganar conscientemente as outras pessoas. Então é fazer armadilhas contra o próximo. E isso, meus queridos irmãos, é um vício na vida de alguém que não tem Deus. Tramar uma armadilha contra o outro. Procurar enganar conscientemente outra pessoa. Para quê, pastor? Para poder tirar vantagem disso. Com alcançar os próprios fins, né? Então, essa é a ideia do dolo. O dolo nunca é uma intenção pura, um desejo puro. Ele é sempre enganoso, mas repito, conscientemente. Pedro então diz: despojando-vos de todo dolo. Qual é a outra palavra que ele cita, irmãos? Hipocrisia. Essa palavra hipocrisia, ou de dolo, de hipocrisias, e aí Pedro coloca no plural, né? Hipocrisias. Essa palavra hipocrisia, ela, ao longo do tempo, ela foi tomando significados diferentes. No início, o significado da palavra hipocrisia era respondedor. Esse era o significado. Alguém que dava uma resposta, respondedor. Com o passar do tempo, a palavra hipocrisia passou a significar, dar um significado de ator. Ator era aquele que estava sempre vestindo uma determinada peça para participar de um cenário fictício. Essa era a ideia da hipocrisia, né? Ou seja, um ator, ele age, ele representa um papel, e aquele papel não significa que necessariamente seja ele. Essa era a ideia de hipocrisia, tá? Só que com o passar do tempo, né, de mais tempo ainda, a palavra hipócrita começou a ter um sentido mau, um sentido perverso. E é esse o sentido aqui, hipocrisias, que Pedro está usando aqui nesse texto, tá? O que é o hipócrita, então? É alguém que durante todo o tempo está representando alguma coisa. O ator não é aquele que representa, ele representa um personagem. O hipócrita, ele constantemente está representando um personagem. Ele representa ser uma pessoa, ou ele aparenta ser uma pessoa, quando na verdade ele não é. Essa é a ideia do hipócrita. O hipócrita é alguém que está sempre ocultando os seus verdadeiros motivos. Ele esconde os seus verdadeiros motivos. O hipócrita é alguém que enfrenta outra pessoa com uma cara, expressa ali determinados sentimentos, mas os sentimentos que o hipócrita está expressando é bem diferente daqueles que ele realmente está sentindo. Então ele consegue expressar na sua fisionomia alegria, prazer, contentamento, um sorriso em relação ao outro, em relação ao próximo, mas no fundo ele não está alegre, ele não está feliz, ele representa isso. Ele consegue, por exemplo, trabalhar palavras, expressar palavras que não correspondem aos seus verdadeiros sentimentos.
Então ele pode muito bem dizer: eu estou feliz com você, eu estou alegre com você, que bom que você conseguiu, mas os sentimentos dele, na verdade, são completamente diferentes. E isso é uma maldade. Assim como o dolo é uma maldade, né? A diferença entre o engano e o hipócrita, né, embora os dois estejam ligados com a questão do engano e tudo mais, é que aquele que trabalha com o engano é mais facilmente perceptível. Ele trama armadilhas conscientemente. E as pessoas percebem essa armadilha depois. O hipócrita não. O hipócrita dificilmente se revela. Ele consegue viver a vida escondendo-se por trás das máscaras que ele mesmo cria. É possível então um hipócrita fazer parte de uma igreja? Sim, claro que é possível. Entende? Mas ele participa de uma igreja por motivos errados. Porque essa é a ideia dele, né? Ele tem motivos que eles são próprios, embora ele não aparente esses motivos. Então, ele pode se declarar um cristão, um crente em Cristo Jesus, para poder alcançar um benefício que ele quer. E não necessariamente a glória de Cristo, o serviço a Deus. Tem gente, por exemplo, que pode vir para participar de uma determinada igreja simplesmente porque está querendo namorar com alguém ali. E fica. Deus é poderoso para mudar o coração dele? Claro que é. Mas a intenção do coração naquele momento não era Deus. Não era buscar a presença do Senhor, não era Cristo na vida, não era a glória de Cristo. Era interessado em alguém. E por estar interessado em alguém, canta, ora, participa, frequenta, mas as verdadeiras intenções não são a glória de Deus, a adoração a Deus. O maravilhoso é que, como eu disse, Deus transforma o coração do homem, né? Quantas pessoas já frequentaram igrejas com motivos totalmente equivocados, distantes daquilo que realmente é a vontade do Senhor, mas Deus, pelo poder da sua palavra, transformou, renovou, salvou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Deus opera isso maravilhosamente, maravilhosamente. Qual é a outra palavra que a gente tem? Invejas. É muito difícil a gente encontrar uma organização que não tenha inveja, que a inveja não esteja presente. É difícil. Qualquer organização, inclusive uma organização religiosa, como a igreja, que é uma organização religiosa, a inveja está presente. Não são todos que se alegram quando alguém sobe no púlpito e prega. Puxa vida, fulano, faz pouco tempo que eu conheço, agora está no altar, está pregando. Isso pode gerar um sentimento de inveja. Alguém que assume um cargo, por exemplo, uma função num grupo de louvor, toca um instrumento. Puxa vida, eu sei tocar e não entro no grupo de louvor. Fulano toca e está ali. E pode brotar no coração um sentimento de inveja. Um bem adquirido pode brotar no sentimento de uma outra pessoa a inveja. É praticamente impossível, meus queridos irmãos, a gente encontrar uma organização, ou seja, um lugar onde tem ajuntamento de pessoas em que a inveja não esteja presente. Imagina na repartição de trabalho, quando alguém é promovido, isso vai levantar a inveja, alguém vai ficar com inveja. E aí, a inveja, ela é a fonte de muitos problemas. A gente não precisa nem ter muito tempo de vida cristã para perceber que dentro de uma igreja a inveja é fonte de vários e vários problemas.
né? Até entre os apóstolos, você via isso? Até entre os apóstolos. Em Lucas capítulo 22, versículo 24, momento de santa ceia, os apóstolos em momento de santa ceia com o Senhor, e eles começaram a discutir entre si, querendo saber qual deles era o maior. Dá para imaginar isso? No momento sagrado de comunhão com o seu mestre amado, Redentor Jesus Cristo, Senhor Jesus, Cristo ali partindo o pão, declarando ali o seu amor, o seu sacrifício, né, redentor pelos seus queridos filhos, pelos seus apóstolos, e ali no momento da ceia eles estavam discutindo entre si: quem é maior? Quem é mais importante? Quem tem mais privilégios com Cristo? Quem vai ocupar posições aí de melhor destaque entre nós? Então, até entre os apóstolos a gente percebe que esse sentimento carnal, chamado inveja, estava presente. Na verdade, irmãos, sempre que o ego humano estiver lá em cima, ativo, aflorando, esse sentimento de inveja vai estar presente na vida da pessoa. Qual é a próxima palavra? Maledicências. O texto diz: e toda sorte de maledicências. O que é que significa maledicências, meus irmãos? Falar mal. Essa é a ideia de maledicência. E aí, se a gente prestar atenção direitinho, a inveja está presente aí, né? Porque quando alguém tem inveja do outro, termina falando mal. Não pode ser o que o outro é, não pode ter o que o outro tem, e aí termina falando mal. De alguma forma quer denegrir a imagem, rebaixar o outro, porque na verdade gostaria de ser exatamente igual ao outro. Então, maledicência significa o quê? Falar mal, né? Só que a grande questão da maledicência é que ela não acontece falando de cara a cara, de olho a olho. A maledicência, ela acontece quando a pessoa não está presente para de alguma forma se defender. Sabe uma coisa? Dificilmente a gente vai encontrar alguém que diga assim: falar mal do outro pelas costas é bom e é correto. Dificilmente a gente vai encontrar alguém assim. Mas no fundo, isso é uma coisa que praticamente todo mundo faz. Entende? Muitas as pessoas que dizem assim: falar mal do outro pelas costas não é correto, termina caindo nesse mesmo pecado. Porque isso é obra da carne. E se nós, como cristãos, não tomarmos cuidado, estamos susceptíveis a praticar exatamente esse tipo de pecado. Não é à toa que Pedro, sendo usado pelo Espírito Santo, está orientando aquele grupo de irmãos a abandonar toda sorte de maledicência. Então, meus queridos irmãos, o dolo, que é o engano, hipocrisia, invejas, maledicências, todas essas coisas constituem a maldade que há no coração humano. E qual é a orientação bíblica para cada um de nós essa noite? Nós devemos nos despojar. Porque essas coisas não fazem parte da vida daquele que nasceu de novo. E se nós não nos despojarmos dessas coisas, elas irão atrapalhar e muito o nosso crescimento espiritual. Só que além de atrapalhar o nosso crescimento espiritual, também prejudica a igreja do Senhor. A unidade da igreja, a pureza da igreja começa a ser afetada por causa desses tipos de comportamentos
danosos, pecaminosos no meio do corpo de Cristo. Agora, o que buscar? Primeiro, o que tirar, o que abandonar, o que deixar de lado. Segundo, o que buscar? Está no versículo de número 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Exaltado seja o Senhor. Olha como o texto mostra. Existe algo aqui que o cristão deve buscar com o coração aquecido, com o coração ardendo mesmo. O texto diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas. E o que é, meus irmãos? É o genuíno leite espiritual. Que leite espiritual é esse? É a palavra de Deus. Algo interessante é que esse leite espiritual, Pedro chama de genuíno, ou seja, autêntico, verdadeiro. É um leite não adulterado. Não adulterado. Já viu leite adulterado por aí? Já viu, né? Alguns leites que a gente, se não tiver cuidado, pode complicar a vida da gente. Tem alguns leites aí, principalmente leites da roça, porque esses de caixinha também correm perigo e tudo mais. Mas existe ali algumas fiscalizações. Mas o leite da roça, se a gente não souber de quem está comprando direitinho, ele pode vir bastante adulterado. Ele pode vir bastante diluído, né? Um tiquinho de água no litro de leite, você vai passar totalmente despercebido. Mas ali ele já não está mais puro, ele não está mais genuíno, não. Ele está adulterado. Perigoso, não é? Perigoso. Ninguém nunca encontrou uma piabinha no litro de leite por aí, não, né? Perigoso. Você vai no posto de combustível, você tem que confiar no posto, né? Qual é a melhor gasolina que existe? É aquela do posto que você já conhece. Porque o que sai lá da refinaria é uma coisa, o que chega no posto e a partir daí, o que o dono do posto vai fazer com ela, é outra história. Melhor gasolina é aquela do posto que você já tem costume. Não é a bandeira do posto. Então tem tanta gasolina adulterada por aí. Pedro então está falando que esse leite espiritual, que é a palavra de Deus, ele é puro. Puro. Bendito seja o nome do Senhor. A sabedoria de Deus é pura. A gente pode confiar plenamente. Toda sabedoria humana, meus queridos irmãos, por mais bem elaborada que ela seja, ela vai apresentar algum grau de impureza. Então, somente a palavra de Deus é totalmente, completamente boa. E é ela, e tão somente ela, que é capaz de promover crescimento espiritual na vida do cristão. Exaltado seja o Senhor. É da palavra que nós precisamos. É interessante porque Pedro diz, olha, abram mão de todas essas coisas, mas abracem uma coisa só. Porque se vocês abraçarem esta coisa, que é o leite espiritual, que é a palavra, vocês vão realmente experimentar o verdadeiro crescimento que Deus quer para a vida de vocês. Então a ideia aqui é desejai o leite espiritual. Essa metáfora, né, usando a palavra do Senhor como leite, ela é comum dentro do Novo Testamento. Paulo já falou sobre isso, o escritor aos Hebreus também já falou, e eu gostaria de ler com os irmãos dois textos. O primeiro é 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2.
1 Coríntios 3:2. Se você encontrar, pode ler o texto, por favor. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Olha só, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Essa ideia aqui, o alimento espiritual, como sendo o leite. Vejam que Paulo está mostrando aqui que a doutrina que ele trouxe, que as orientações divinas que ele trouxe para a igreja em Corinto, ainda tinha muito mais coisa forte, sólida, para poder passar para aqueles queridos irmãos. Mas eles não tinham ainda a capacidade de suportar aquelas palavras. E por quê? Porque Paulo chama aqueles irmãos de como há carnais, como há crianças em Cristo. Importante dizer, meus irmãos, que nesse texto Paulo não está dizendo que aqueles crentes são crentes carnais. Paulo está dizendo que eles eram como há carnais. Eles eram salvos, mas que estavam vivendo uma vida totalmente errada em relação àquilo que Deus queria. Tantas brigas, ciúmes, contendas, desentendimentos dentro da igreja. Ou seja, a prática da vida cristã que eles estavam revelando estava faltando em muito para demonstrar que Cristo estava na vida deles. Mas estava. Eles eram igreja do Senhor e Salvador Jesus. Tanto é que Paulo fala como há crianças em Cristo, pessoas que estavam novas ainda na fé. Só que em decorrer do tempo de vida cristã deles, eles já deveriam ter amadurecido na fé cristã, ou seja, crescido, mas ainda estavam bebendo leite. Texto muito parecido é Hebreus capítulo 5, versículos do 11 ao 14. Quem quer ler? A esse respeito, temos muitas coisas para dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, enquanto devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém que vos ensine de novo quais são os princípios alimentares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela palavra, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aleluia. Então, irmãos, segundo Pedro, qual é o alimento que a gente tem que usar para poder crescer na fé? É o leite espiritual, que é a palavra. Então, essa metáfora da palavra como leite está presente em 1 Coríntios 3:2 e Hebreus 5, do 11 ao 14. Só que nesses dois textos, os autores sagrados estão mostrando da necessidade de evidenciar mais e mais crescimento. Então eles usam a metáfora da palavra como sendo leite, mas para demonstrar a necessidade de crescer cada vez mais, eles dizem, olha, o leite é bom, mas vocês têm que pegar comida sólida. Então nesse texto aqui, nesses dois textos, qual é a comida sólida? Também é a palavra. Amém? É a palavra. Só que a ideia aqui é que com um conhecimento mais aprofundado, buscando cada vez mais conhecer ainda mais a palavra do Senhor. Tanto é, irmãos, que aqui em Hebreus, olha a ideia da necessidade de crescimento na fé, né? Se os irmãos olharem o versículo de número 11, versículo 10, perdão, de Hebreus 5, vocês vão perceber que o autor está falando sobre Melquisedeque, e está falando sobre Cristo, que é
sacerdote da linhagem de Melquisedeque. E aí esse assunto aqui sobre Melquisedeque é um assunto realmente bem forte dentro das Sagradas Escrituras. E o autor aos Hebreus, no versículo 11, ele diz: a esse respeito temos muitas coisas que dizer. Que coisa maravilhosa! Aquele autor tinha tanta coisa para falar sobre essa relação do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus com o ministério, né, de Melquisedeque, rei de Salém, que Abraão deu o dízimo lá no Antigo Testamento. O autor aqui está dizendo muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Mas por que é que eles não receberam essa doutrina mais forte, mais sólida? Porque eles não suportariam ainda, né? Então, essa é a ideia de Pedro: abraça a palavra, se alimenta da palavra. Estas duas coisas precisam caminhar juntas. O cristão precisa abrir mão de toda maldade, de todo tipo de prática que não glorifica ao Senhor, mas ao mesmo tempo o cristão precisa também se apoderar daquilo que é da palavra do Senhor, se apossar da palavra de Deus na vida, para que tenha crescimento espiritual. Aí vejam como é que Pedro trabalha aí o versículo de número 3. 1 Pedro capítulo 2, versículo 3. Se é que provaram, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Já temos essa experiência na vida? Já provamos da bondade de Deus? Sim. Da misericórdia de Deus, da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, já que nós temos essa experiência de que o Senhor é bondoso, Pedro então está dizendo: abram mão da maldade e se alimentem da palavra. Exaltado seja o Senhor. Amém? Como é que a gente aplica essa palavra para os nossos corações nessa noite? Primeira coisa, nós precisamos nos desapegar do passado. Às vezes, nós como cristãos estamos muito apegados a práticas do passado, quando não deveríamos mais estar. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós vivemos em novidade de vida. Devemos andar em novidade de vida. Louvado seja o Senhor. Então é necessário que nos desapeguemos do passado, das práticas pecaminosas que vivíamos, como segundo o texto: maldade, engano, hipocrisia, inveja, maledicência. Isso é um exercício constante que a gente tem que fazer na vida, de parar para pensar assim: meu Deus, quais são as áreas da minha vida que ainda precisam ser transformadas pelo Senhor? O que é que existe em mim do meu tempo passado, do tempo que eu não era cristão, que eu não servia a Deus, e que eu preciso colocar realmente na presença do Senhor, para que eu possa me desapegar disso, daquilo que não agrada ao Senhor. Amém? Segunda coisa, muito clara dentro do texto: precisamos desejar o alimento espiritual, o alimento de Deus para as nossas vidas. Somente o alimento divino é puro, não adulterado, como diz Pedro aqui na carta, o genuíno leite espiritual, né? Como crianças recém-nascidas, nós precisamos desejar. Assim como uma criança deseja o leite materno, se faz necessário nós, como cristãos, desejarmos de fato e de verdade a palavra de Deus. Amém? Terceira coisa, que a gente possa crescer em maturidade. Esse é o objetivo de Deus para nós, irmãos. Deus não deseja que nenhum dos seus filhos permaneça na vida cristã exatamente como no dia que começou. É preciso que haja desenvolvimento, crescimento espiritual. A gente está percebendo que esse crescimento espiritual é se desapegando do erro e se apegando e se alimentando da palavra do Senhor.
Mas esse crescimento, ele não acontece da noite para o dia. É assim na vida normal. Ninguém cresce repentinamente de uma vez só. O crescimento acontece paulatinamente. Todos os dias a gente vai crescendo. Amém? Qual é a evidência? O que é que garante que um crescimento está acontecendo? A existência de vida. Somente o que tem vida tem capaz de crescer. Porque crescimento é algo que vem de dentro para fora. Um ser sem vida não cresce, irmãos. Não cresce. Uma pedra não cresce. É um objeto sem vida. Um animal cresce porque é um ser que tem vida. Uma planta cresce porque ela tem vida. O cristão cresce porque ele tem vida. E qual é a vida que ele tem? É a vida de Deus dentro dele. Esse crescimento vai acontecendo aos poucos, mas ele precisa acontecer. Por isso que no início do estudo eu falei, nenhum cristão foi chamado para permanecer exatamente como é desde o dia que aceitou a Jesus. Precisa desenvolver. Amém? E por fim, irmãos, olha o que o texto diz. Se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso. A palavra do Senhor diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Acho que é o Salmo 34:8, se eu não estou enganado. Confira aí para mim, por favor. Isso. Salmo 34:8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Essa é a ideia de Pedro aqui. Se é que temos a experiência de que o Senhor é bondoso. Você já provou a bondade de Deus na sua vida? Já provou, já experimentou, já sabe qual é o sabor da vontade de Deus ou da bondade de Deus? Então, abençoe outras pessoas, para que outras pessoas também possam provar desse sabor maravilhoso que é a bondade de Deus na vida humana. Exaltado seja o Senhor. Amém? Testemunhe o sabor da bondade de Deus. Como é que a gente pode testemunhar com a nossa vida que o Senhor é bom? Como é que a gente pode, testemunhar que o Senhor é bom? Com a nossa vida, com o nosso testemunho de vida e com as nossas palavras, declarando às pessoas que o Senhor, nosso Deus, é bom. Exaltado seja o Senhor. Amém? Então essa é a palavra de Deus para a gente nessa noite, crescendo na nova vida em Cristo, crescendo na nova vida. A vida cristã tem os seus altos e baixos. O crescimento, ele não apresenta sempre assim, ó, começa aqui, vai crescendo, crescendo, crescendo sempre, até um dia chegar no céu. Não, nós vamos experimentar crescimento, momentos de alto, mas momentos de baixa na vida cristã. Depois a gente cresce mais, depois a gente tem esse baixa na vida cristã. Mas o cristão sempre vai crescer. Ele vai chegar na glória. Amém? Então, se alimente da palavra, com certeza o crescimento virá para a sua vida e para a minha vida também. Exaltado seja o nome do Senhor.